Olá, eu sou o Johnny Green da Cruz, professor de língua portuguesa em formação. E vamos falar sobre algumas coisas interessantes referentes à literatura, ok? Beijos. Eu escolhi iniciar com o trovadorismo para que as pessoas vejam o quão grandioso é o histórico de língua portuguesa quanto à literatura e como a literatura consegue transformar e transformou sociedades, transmitiu pensamentos e fez com que nós hoje pudéssemos conhecer um pouco de como era viver aquela época. Então vamos ao trovadorismo. Então, o trovadorismo teve início em 1189 ou, como há divergências, 1198. Então vocês podem perceber que há uma troca de número ali, o 9 e o 8. Há contradições históricas, certo? E vai até 1418. Então é lógico que as primeiras manifestações ocorreram antes deste período, ok? De 1189 ou 1198. Embora nós datemos esse período como início, é devido ao primeiro registro físico encontrado, que é a Cantiga da Garvaia ou Cantiga da Ribeirinha, escrita por Pai Soares de Taveirós, a sua amada Dona Maria Paz Ribeiro, que por sinal tinha um amante chamado Dom Sancho I. É uma história bem tensa, quase novela mexicana, usurpadora e assim por diante. É interessante ressaltar que Portugal ele tornou-se independente da Espanha em 1143 e a partir daí que já começa-se a ter uma certa, obviamente, como o próprio nome já diz, independência, e onde os primeiros registros históricos começam a ser encontrados. Embora o mais antigo que se tem notícia, como eu já falei, é a Cantiga da Ribeirinha, né, do Pai Soares de Taveirós. Certo, então, naquela época não era comum a escrita, era mais a questão oral. Por isso as cantigas, a versificação, né, para se tornar algo mais poético, mais bonito de ser ouvido. Tanto que naquela época eram poucas as pessoas letradas, as pessoas que tinham conhecimento da escrita. Era uma coisa mais para nobres, né, para o clero e para os reis e rainhas e assim por diante, né, o pessoal da nobreza. Então, dentro do trovadorismo, nós temos a poesia, obviamente, as cantigas, e elas são divididas em duas: as poesias líricas e as poesias satíricas, né? Ou cantiga lírica ou cantiga satírica. Vamos a elas. Então, na poesia lírica havia as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Nas cantigas de amor, o eu lírico, a pessoa que fala dentro do texto, é um homem apaixonado por uma mulher, e essa mulher é inacessível a ele, é aquela bad total, né? Coisa que a gente vai ver também em alguns eventos literários futuros. Ele sempre usa uma expressão Mia Senhor para se referir à amada, porque eles jamais colocariam o nome da pessoa, né, o nome da mulher amada. Então, nessa cantiga, o trovador, o escritor, ele chega a pensar até em morte, né, na morte para suavizar a dor de não poder alcançar, não poder ter a amada em seus braços. É aí que entra a questão da coita, que nós chamamos, né, aquela coisa não realizada. Enfim, é um dramalhão, né? Um drama profundo, cheio de... Né? Lembrando que a linguagem daquela época era o galego-português, não era o português exatamente como nós o conhecemos hoje, obviamente. Então, sintetizando cantigas de amor, nós temos o eu lírico masculino, o amor não é realizado, nós temos a coita, né, que chamamos, nós temos um sofrimento, uma dor profunda e pensamentos de morte para suavizar a dor de não poder ter amada em seus braços. E ela ocorre geralmente em palácios, ok?
O eu lírico era feminino, era uma mulher apaixonada por um homem neste caso. Só que era uma paixão que já estava acontecendo, era um amor que já tinha sido realizado, porém ele se passa no campo. E essa mulher, ela sofre pela partida do amante e não tem a certeza de que se ele está vivo, que ele foi para a guerra, ou se ele encontrou outra amante e ela está sozinha agora. E como nós temos na cantiga de amor Mia Senhor, que é a frase, digamos assim, dedicada ao centro da história, que é a mulher amada, nesse caso nós temos Mi Amigo, né, que é a frase central dedicada ao amor que esta mulher possui, né, o homem que ela ama. Então, sintetizando as cantigas de amigo, nós temos o eu lírico feminino, uma mulher apaixonada por um homem, ele geralmente pertence à nobreza. É um amor que já aconteceu, ela está aguardando ele voltar da guerra, preocupada, angustiada, sem saber se ele morreu, se ele está vivo, né? Ou se ele encontrou outra amante, no caso. O ambiente que ocorre, isto é o espaço, né? Nós temos o campo, diferente da cantiga de amor, que são os palácios, a nobreza. Seguindo então a divisão, nós temos agora a poesia satírica, né? As cantigas satíricas. Então nós temos duas, as cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio. Ok? Então, eu gosto bastante desta parte porque eu associo. Hoje nós temos ainda várias poesias, cantigas de escárnio dentro das nossas redes sociais. Por quê? A cantiga de escárnio ela fala sobre o comportamento social, o comportamento da época ou especificamente de uma pessoa. E há xingamentos, há palavras de baixo calão, só que é uma indireta, o nome da pessoa não aparece dentro da cantiga de escárnio. Diferentemente da cantiga de maldizer. A cantiga de maldizer tem tudo isso que eu já falei da de escárnio, só que um detalhe é que é colocado o nome, né, da pessoa que está sendo agredida, né, de quem está se falando. Então, são palavras de baixo calão, geralmente voltadas ao sexo, né, não há medida, não há censura dentro disso. Né? É como alguns sites que nós vemos hoje em dia em que falam mal de famosos, falam mal de empresas e assim por diante. Essa ferramenta que nós temos hoje em dia, chamada internet, que liberou alguns juízes por aí. Então, os cancioneiros. Os cancioneiros são coletâneas dessas cantigas, dessas poesias trovadorescas. Nós temos cancioneiros em outras escolas literárias também. Então, dentro do trovadorismo, nós temos 3 cancioneiros principais. Tá? Vamos a eles. Apenas um adendo referente aos cancioneiros. Eles foram encontrados a partir do século XVIII. Tá? Aí que eles foram nomeados de acordo com né, a sua origem, digamos assim. Ele é sim conhecido por ter sido encontrado no Palácio da Ajuda, né, na biblioteca em Lisboa, por isso o nome. O segundo cancioneiro que nós temos é o cancioneiro do Vaticano. Ele contém 1205 cantigas, incluindo toda a obra de Dom Diniz, que é conhecido como o Rei Trovador, que nós veremos mais à frente. Ele tem esse nome porque foi encontrado na Biblioteca do Vaticano, porém ele é uma cópia, né, do original. Então, o último é o cancioneiro da Biblioteca Nacional. Tem esse nome porque atualmente ele encontra-se na Biblioteca Nacional em Lisboa. Ele também foi conhecido como cancioneiro Colotti Brancucci por ter pertencido a um humanista. Aliás, esse atual é uma cópia italiana de outros manuscritos. Ele tem esse segundo nome, Colotti Brancucci, porque ele pertenceu a um humanista, ao Ângelo Colotti, e depois integrou, né, fez parte da biblioteca do Conde Brancucci. Então é apenas uma curiosidade.
Esse cancioneiro possui 1647 cantigas. Então, a maioria das pessoas deve imaginar que o trovador mais importante do trovadorismo tenha sido Pai Soares de Taveroz, por ter sido o primeiro registro encontrado dentro do trovadorismo. Porém, engana-se quem pensa assim. O rei trovador, como era conhecido, foi Dom Diniz. Então, Dom Diniz, ele nasceu em 1261 e morreu em 1325. Ele foi rei de Portugal. Escreveu cerca de 138 cantigas, dentre elas cantigas de amor, de amigo e de maldizer, que afinal era rei, ele podia falar o que ele bem entendesse, né? E uma coisa super mega ultra interessante é que ele fundou a Universidade de Lisboa em 1290. Um salve para Dom Diniz.